Olá, aqui quem fala é Michele Camargo, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje a gente vai continuar nossa série de estática falando sobre resultante de um sistema de forças e nós vamos a mais um exercício sobre momento de uma força pelo método escalar. Se tem o método escalar, porque existe outro método, o método vetorial que a gente vai falar na sequência. Mas antes da gente começar, gostaria de convidar a curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito. E se você é inscrito e gosta dos nossos vídeos, quer nos ajudar, você pode. De que maneira? Curtindo esse vídeo, deixando um comentário, compartilhando esse vídeo no WhatsApp, no Telegram, seja lá onde você tem contato com a galera. E também se tornando membro do nosso canal. Como membro, além de nos ajudar, você tem acesso a materiais exclusivos, vídeos exclusivos. Dá uma olhada em Seja Membro que eu explico melhor num vídeo lá. Bom, sem mais delongas, vamos então aqui ao exercício. O exercício diz o seguinte: determine o momento resultante das forças que atuam na barra mostrada na figura em relação ao ponto O. Bom, no exercício anterior, o que a gente falou? A gente apresentou a definição e fizemos alguns exercícios relacionados ao cálculo de momento para identificar qual é a distância que eu tenho que considerar. Isso que a gente está falando pelo método escalar, que método escalar, momento é força vezes a distância. Bom, o que nós temos que ter em mente? Que assim como a força é vetorial, o momento também é vetorial. Então o momento ele para alguns autores da estática, uma tendência de giro, para a dinâmica é o que faz, também chamado de torque, que é o que faz alguma coisa girar. O torque do equipamento, por exemplo, nada mais é do que força vezes a distância que é gerado lá. Bom, então, se o momento também é vetorial, então eu tenho que dizer qual é o sentido positivo. Assim como, voltando aqui na apresentação, assim como a gente tem o eixo X, eixos X e Y, e o que tiver na direção de X é positivo, o que tiver na direção de Y é negativo, se eu tenho alguma coisa, digamos que o Z está aqui, se eu tenho alguma coisa que vai girar aqui em torno desse eixo, eu tenho que dizer se girar assim em sentido anti-horário é positivo, ou se girar no sentido horário é positivo. De um modo geral, a convenção usada pela maioria dos autores diz que positivo se considera positivo no sentido anti-horário. Então você tem que olhar isso, você tem que estabelecer o que é positivo e aquilo que faz girar no sentido positivo você considera mais, e aquilo que gera no sentido oposto você considera como menos. Então é exatamente isso que nós vamos fazer aqui nesse exercício. Então eu vou deixar a caneta vermelha. O que vai acontecer? Eu preciso identificar as forças. Então vamos considerar que positivo vai ser no sentido anti-horário, em termos de momento. Então o que vai acontecer? Essa força de 50 aqui, ela está fazendo girar em relação ao ponto O, sempre em relação a um ponto, eu tenho que analisar em relação àquele ponto. Isso é importante. Quando você vai analisar momentos, você tem que analisar em relação ao ponto. Porque quando a gente vai fazer equilíbrio de forças, para cálculo de reação e apoio e tudo mais, que vai ser um assunto mais para frente, o que a gente tem que olhar? Em relação ao ponto que eu estou considerando. Então, em relação ao ponto A é uma coisa, em relação ao ponto B é outra, e assim por diante. Então, você tem que estar ligado a qual é o ponto que você vai considerar. Bom, voltando aqui então, essa força ela faz girar no sentido horário. Significa que ela é menos. Outra coisa que eu estava esquecendo de comentar aqui o momento total, vamos dizer assim, o momento total, ele vai ser o somatório dos momentos. Então, se eu tiver 10 momentos, eu vou somando, aí também, o que é positivo, negativo, é igualzinho força, igualzinho, Então, tudo que estiver girando no sentido positivo, que você falou que é positivo, vai ser mais, tudo que estiver no oposto vai ser menos, E somando tudo, você vai ter um momento resultante. Então, esse ponto é interessante. Bom, então, essa força aqui vai gerar um momento negativo. Se eu considerar essa força de 60, qual que é a distância dessa força 60 em relação ao eixo que passa aqui, Qual é a distância? Nesse caso é zero. Então essa força, ela não gera momento. Não gera momento em torno de O. Ela tende a puxar o O do lugar, tirar ele do lugar, mas não girar. Bom, agora eu tenho essa força de 20. Essa força de 20, ela vai ter aqui essa distância aqui, ó. Então, essa força de 20, ela faz girar no sentido positivo. E essa força de 40, ela vai ter justamente essa distância aqui, ó. Que a gente vai ver já quanto que ela vale.
Ela tem essa distância aqui, distância, deixa eu ver se eu chamei alguma coisa, distância 1, aqui eu vou chamar de H, aqui está em Y, né? A distância, então aqui é a distância relacionada a X, aqui é uma distância relacionada a Y. Então essa força de 40 faz girar também no sentido negativo. Ó. Então é isso que a gente vai considerar aqui. Né? Então vamos fazer o seguinte. Considerando, começando pelo 50, né? Então, de novo, né, considerando positivo assim, né? Então o momento em torno do ponto O vai ser igual. O 50 é menos, né? Vai que a gente acabou de ver ali, menos 50 vezes a distância 2. A força de 60 não gera momento. A força de 40, eu vou ter o quê? Eu vou ter a força, o dx. Eu vou calcular aqui, vou calcular o dx e dy primeiro, para depois a gente poder, daqui a pouco a gente resolve aqui. Bom, então o dy, ele é o quê? Se eu for olhar aqui, eu vou ter um triângulo, retângulo. Deixa eu ver como que eu faço aqui. Vou repetir o triângulo retângulo para ficar claro aqui, né? Então eu tenho o triângulo retângulo, aonde aqui é 3 metros, aqui é 30 graus, e o dy é essa distância aqui, e o dx é essa distância, vou chamar de dx aqui, e aqui o dx total, só d. Bom, então o que vai acontecer? Se eu pegar aqui seno de 30, é cateto oposto, dy dividido pela hipotenusa 3. Então dy igual a 3 seno de 30. Se um é seno, o outro é cosseno. Então dx é igual a 3 cosseno de 30. Bom, então eu tenho já as distâncias e vou resolver aqui na sequência. Então o que eu vou ter? O momento em torno de O vai ser igual. De novo, né? O 50. Vou destacar de novo aqui, só para a gente ver. Então o 50 vai gerar um momento negativo. O 60 vai gerar um momento zero. O 20 vai gerar um momento positivo. E o 40 vai gerar um momento negativo, né? Baseado que vai fazer girar assim, aqui vai fazer girar assim, e aqui vai fazer girar assim, né? Então, a distância que eu tenho aqui, né? Essa distância, ela vai ser esses 4 metros mais o que eu chamei de dx aqui, né? E aqui eu tenho o valor de dy. Então, momento 50 menos, como a gente falou, né? Ele vai entrar negativo, menos 50 vezes o 2 metros. Então já fiz essa força aqui. Agora, o 20, ele gera positivo, então mais 20, que multiplica a distância dy, e a distância dy é 3 seno 30. 3 vezes seno de 30. E mais essa força de 40, que faz, nesse caso mais não, menos a força de 40 vezes a distância, que é 4, mais essa distância dx aqui. Então, eu vou escrever aqui embaixo, porque de novo, menorzinho aqui, menos 50 vezes 2, mais 20 vezes 3 vezes seno 30, para caber aqui, né? Menos 40, que multiplica a distância, que é 4, mais o dx, que é 3 cosseno 30. 3 cosseno 30. Então aqui é só repetir aqui. Né? Bom, então o momento em torno de O vai ser igual. Aí só fazer a conta. 100, 50 vezes 100 dá negativo, né? 20 vezes 3 vezes seno 30, mais, depois eu tenho 4, 40, né? 4, 3, 30 cosseno vezes, mais, multiplica e só subtrai. Então está dando menos 333,9 Newton vezes metro. Opa, deu negativo. O que significa, né? Significa que eu falei
que positivo é no sentido anti-horário. Mas, se deu negativo, significa que o momento que está acontecendo aqui, a tendência dele, a tendência dele é no sentido horário. Então, o momento aqui, ele, se acontecer de romper aqui, deixa eu botar uma canetinha aqui, se acontecer aqui de algum problema aqui que desparafusar, né, for uma força maior, quebrar e tal, ele vai justamente girar no sentido horário e não no sentido anti-horário. Né? Então, como eu disse, essa questão de sentido é uma convenção que você coloca aquilo que você deseja, né? Se é para a direita, para a esquerda, no sentido horário, anti-horário, aí é tudo uma questão de convenção. Né? Se você convencionou que é tudo para a direita, que é no sentido anti-horário, se você faz os cálculos e o momento dá menos, significa só que ele é no sentido oposto do que você disse que é negativo. Só isso, né? Não precisa de alterar nada, não precisa de refazer nada, né? Basicamente é isso aqui. Então esse exercício serve para mostrar, né, a somatória de momentos para obtenção do momento total, da mesma forma que a gente faz com forças. E agora eu quero saber de você o que você achou desse vídeo. Se gostou, compartilha, dê um joinha e se inscreva no nosso canal. Beleza, pessoal? Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.